Olá, meu nome é Carlos Alberto, sou aluno na SAL e vamos iniciar nossa 7ª videoaula. Nesta videoaula, iremos falar sobre a exibição de dados a partir de tabelas múltiplas, ou seja, vamos utilizar junções, consultas com mais de uma tabela. Temos os tipos de junções. Junções naturais. Para junções naturais, podemos utilizar a cláusula natural join, used ou on. Em junções externas, nós utilizamos para extrair as linhas com valores ausentes. Junções cruzadas, nós utilizamos para fazer um produto cartesiano. Nós também utilizamos os joins para fazer junções não equivalentes e autojunção, que no caso é o safety join. Para junções naturais, como falei anteriormente, utilizamos o natural join, use ou on. Para junções externas da esquerda, nós utilizamos o left outer join. Para junções externas da direita, nós utilizamos o right outer join. E junções externas completa, nós utilizamos o full outer join. Para junções cruzadas, nós utilizamos o cross join. Junções não equivalentes. Para junção não equivalentes, nós utilizamos operadores, como maior que, maior ou igual a que, menor ou igual a que, ou até mesmo usar um between. Vamos para a prática. Vamos fazer uma consulta na tabela Jobs, que está relacionado às funções dos funcionários. Agora vamos fazer uma consulta na tabela Departments, que é os departamentos dos funcionários. Agora vamos fazer uma consulta na tabela Employees. Agora vamos fazer um natural join, ou seja, uma junção natural com essas três tabelas. No caso, eu vou ter aqui o Employees, o Job e o Department. Então, eu vou utilizar um select asterístico para me trazer todas as colunas dessas três tabelas. From Employees, a minha primeira tabela. Natural Join. Jobs. Natural Join. Departments. Ou seja, ele vai me trazer todas as colunas dessas três tabelas. Porém, que houver uma equivalência, ou seja, se eu tenho aqui em Jobs, eu tenho um Job ID, em Departments eu tenho o Department ID e em Employees eu tenho o Job ID nesta coluna e tem um departamento ID. Então, ele vai verificar os valores que estão nessas duas tabelas para fazer a junção natural. E então, ele me traz aqueles valores de todas as colunas que há uma equivalência. Observe que ele me trouxe aqui as colunas dos funcionários. Logo em seguida, ele me trouxe a coluna dos cargos dos funcionários. E logo em seguida, ele me trouxe a coluna dos departamentos. Observe que Department ID não veio em duplicidade, nem o Job ID, porque foi utilizado para junção. Ok? Agora vamos demonstrar como usar o use para junção natural.
Com a cláusula using, eu devo informar qual será a coluna utilizada para a junção. Então aqui eu tenho o departamento ID. Lembrando que as colunas devem ser iguais, tanto no tipo de valores como no nome da coluna, senão gerará um erro. Então eu tenho departamento ID em employees, departamento ID em departments. E aqui eu tenho jobs, que e logo em seguida eu vou fazer uma junção com jobs, a tabela jobs. Então será use job ID. Então observe que é o mesmo resultado do natural join. Ok? Agora vamos demonstrar como usar o on. Aqui eu vou utilizar o select asterisco from employees. Eu vou atribuir um alias, a letra E, para facilitar a digitação da minha consulta. Aí join departments, o alias D para departments, onde será on, eu coloco o alias da minha coluna com o operador ponto para referenciar a minha coluna. Neste caso aqui, não necessariamente as colunas têm que ser o mesmo nome. Pode ser nomes diferentes, porém tem que ter compatibilidade de tipo de dados. Ok? Aqui, logo em seguida vem o join com a tabela jobs, onde eu uso o J como alias para jobs e especifico on. Eu quero que você verifique onde job ID dos funcionários é igual a job ID dos jobs. Então ele também gerará o mesmo resultado. Agora vamos fazer uma demonstração de como fazer uma autojunção, self-join. Isso? Então, observe que, se vocês verem aqui, ó, o Employee ID e eu tenho o Manager ID, certo? Manager ID é o código, o ID do funcionário. Ou seja, eu tenho o ID do funcionário, mas aqui eu tenho o Manager ID, que é o ID do gerente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma junção na mesma tabela, ou seja, para uma demonstrar o funcionário e a outra demonstrar o gerente. Então aqui eu tenho um select distinct para me trazer os ID diferentes. E eu tenho o Employee ID do gerente, eu tenho o First Name do gerente, tenho o Last Name do gerente e o Salary do gerente. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma junção entre a mesma tabela para me trazer o resultado de quais são os gerentes. Aí, para minha condição, eu tenho on, o Employee ID do gerente, ele tem que ser igual ao Manager ID do funcionário. Então, trazemos todos os gerentes. O seu Employee ID, o seu First Name, o seu Last Name e o Salary. Ok? Aqui está. Vamos a mais um exemplo.
eu vou querer as informações do funcionário. No caso, o nome do funcionário, eu quero o ID do funcionário, eu quero o Manager ID do funcionário. Eu quero o first name do gerente. Eu quero e o departamento ID, onde eu estou fazendo uma autojunção aqui. Employees para funcionários e employees para gerentes. A mesma condição, on, employee ID do gerente e o manager ID do funcionário. Aqui eu adicionei uma condição onde o departamento ID do funcionário seja apenas o 10, ou 20 ou 30. E aqui eu trago as informações. Aqui eu tenho as informações. A funcionária Patty, ela tem o seu Employee ID 202, o Manager ID é o 201, o nome do seu gerente é o Michael e o departamento ID é 20. Ok? Agora vamos falar sobre as junções externas. Vamos fazer um left join entre location e departments, onde vamos exibir seat, que é a coluna da tabela location, o location ID, que também é da tabela location, e o location ID da tabela departments. Então, a condição é que on o location ID de location seja igual ao location ID de departments. Utilizando left outer join, eu vou me trazer todos os valores da coluna. Utilizando left outer join, vou trazer os valores da tabela à esquerda, mesmo que ele não entre nesta condição de location ID de location seja igual ao location ID de departments. Lembrando que o left é a esquerda do meu join, é a tabela da esquerda do meu join. Se eu deixar apenas o join, o que acontece? Apenas as cidades que possuem departamento será exibido. Observe que os location ID, tanto location ID do location como location ID do department, eles não possuem valores nulos, ok? Mas se eu quero exibir todas as cidades, independente que ele tenha um location ID ou não, eu utilizo um left outer join. Observe que algumas cidades não possuem location ID. Agora vamos simplificar o right join, o right outer join. Onde é que eu vou exibir os nomes dos funcionários e o nome dos departamentos. Onde é que eu tenho select, as colunas que eu quero exibir, from, departments, de, para o alias da tabela departments, right outer join, para a junção externa da direita, ou seja, da tabela employees, porque está à direita do meu join, on departments ID,
do funcionário seja igual ao departamento ID de departments. Eu usei aqui uma condição where para last name que comece com a letra G. Aqui ele vai ordenar através da segunda coluna. Observe que ao efetuar minha consulta, há uma funcionária chamada Kimberly Grant, que ela não possui departamento. Então, com o right outer join, ele ignora a condição que tem departamento ID. Mas se eu retirar esse right outer join e deixar apenas um join, o que acontece? Ele irá me trazer apenas o que for equivalentes. Então, aqui não tem departamento, ela é retirada da minha consulta. Ela é excluída. Agora vamos demonstrar como fazer uma junção externa completa, um full outer join, ok? Onde eu estou utilizando um select department name do departamento e um last name do funcionário. From departments, full outer join employees. Onde o ID do departamento é igual ao employee ID do funcionário. Observe que alguns last name estão nulos e outros departamentos também são nulos. Então ele irá me trazer tudo. Se eu retirar o full outer join, ele vai me trazer apenas o que é compatível. E observe que nem departamento nem last name possuem valores nulos. Agora vamos utilizar o comando tables2. Esse comando é utilizado para exibir informações de todas as tabelas da minha base de dados. Agora vamos demonstrar como fazer um cross-join, ou seja, uma junção cruzada. Se o cross-join é utilizado para fazer uma junção cruzada, então ele vai me trazer todas as linhas das tabelas que eu estou fazendo o join. Ou seja, aqui eu estou usando location e country. Se location tem (23) linhas e country tem 25 linhas, então ele vai me trazer todas as linhas das duas tabelas. Ou seja, vamos fazer uma conta para entender melhor. Então ele vai multiplicar. Então ele vai pegar uma linha de location e trazer todas as linhas de country. A segunda linha de location e todas as linhas de country, e assim sucessivamente. Depois ele faz do outro lado uma linha de country e todas as linhas de location. Ele faz um produto cartesiano. Então irá me trazer 573 linhas. Então aqui eu tenho select asterisco from location cross join country. Irá me trazer as 575 linhas. Ele traz tudo de todos.
Agora vamos demonstrar como usar a junção não equivalente, ou seja, uma junção de desigualdade. Inicialmente vamos fazer uma consulta onde o salário dos funcionários seja menor que o menor salário de Jobs, ok? Esta condição nós colocamos na cláusula ON. Aí está. Os funcionários têm um salário menor que o menor salário, ou seja, que está abaixo do salário mínimo do departamento. Agora podemos também fazer ao contrário, exibir quem está ganhando a mais do que o maior salário. Pronto. Aqui temos o resultado. Atenção, não use natural com on ou using, porque eles são mutuamente exclusivos. Isso quer dizer o quê? Que eles têm a mesma característica, ele faz a mesma coisa dentro da junção. E também não use qualificador com coluna de referência. Ou seja, eu tenho aqui o alias E para a tabela Employees e o D para a tabela Departments. Se eu estou utilizando o Natural Join, eu não posso usar o ON, pois isso vai gerar um erro. Se eu retirar aqui o ON, também exibirá um erro. Por quê? Porque eu estou usando um alias na coluna Department ID. Por quê? Porque Department ID tem tanto na tabela Departments como na tabela Employees, que ele está sendo utilizado para a junção. Então não posso utilizar alias aqui. Se eu retirar, a consulta é exibida naturalmente. Eu só posso utilizar essa condição, esse qualificador, se eu não estiver usando o Natural Join. Ok? Vou aqui utilizar o ON, que é exibido da mesma forma. Ok? Vamos à dica para o exame. Primeira dica. As palavras-chave use, on e natural são mutuamente exclusivas, ou seja, no contexto da mesma cláusula de junção. Então não posso usar as três ou as duas na mesma condição. A cláusula use é usada para junção de tabela com o mesmo nome de colunas e compatibilidade de dados. Ou seja, eu só posso utilizar nomes de coluna diferentes, mas compatibilidade de dados, quando eu estiver usando o on. Se eu estiver usando o user, o nome da coluna também tem que ser o mesmo. Colunas que são usadas para nomear uma junção não pode ter um qualificador explícito, como eu falei anteriormente, não é isso? Então, se eu tenho natural, eu não posso usar a minha coluna que eu estou usando para a junção, usar um alias. Ok? E até a próxima nossa videoaula.